Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de religião. Espero que todos vocês estejam bem e estejam em paz, como já é de costume, eu sempre fazer essa recepção aqui para vocês, tá? Então, hoje o nosso conteúdo, um novo conteúdo, tranquilo, que é liderança e direitos humanos. Então, essa aula eu vou apresentar para vocês o que é uma liderança e, ao mesmo tempo, o que é direitos humanos enquanto instituição, sua formação histórica e suas características hoje, tá? Então, vamos lá, aula de ensino religioso. É importante que quem está assistindo agora e já vem acompanhando, ok. Então, quem ainda não assistiu às aulas passadas, reveja as aulas passadas, porque, de certo modo, de certa forma, vai facilitar o processo de compreensão e entender que cada semana é um conteúdo, ok? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de ensino religioso, religião, e também de sociedade e cultura. Hoje, essa aula aqui, ela é de religião, e o nosso tema é direitos e automaticamente liderança. É perceber que, como os direitos humanos, ele está presente no nosso cotidiano. Quais são os nossos direitos humanos que está presente tanto na Constituição de 1988, como também em outros documentos jurídicos, como a Declaração dos Direitos Humanos. Tranquilo? Então, vamos lá. Essa semana, como vocês já sabem, dia 19 de abril, é comemorado, mas na verdade o termo não deve ser comemorado o Dia do Índio, mas é uma forma de entrar em reflexão sobre a trajetória dos povos indígenas. Então, como uma forma de fazer esse processo de reflexão, eu trago hoje para vocês aqui essa mensagem sobre a cultura indígena. Defender as sociedades indígenas é defender a própria existência, é perceber que eles, em determinados e em vários momentos da história do Brasil, tiveram participações importantes e que essa cultura, independentemente da região a qual estão localizados, deve ser entendida, compreendida, respeitada e, ao mesmo tempo, preservada, porque é uma forma de nos entender enquanto ser humano através de uma análise mais específica sobre a cultura dos povos indígenas, tá, pessoal? Então, valorize a diversidade cultural, valorize a cultura indígena e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Os materiais, como vocês já sabem, é prática, caderno, lápis, borracha, caneta. Vocês talvez podem ter em mãos também a apostila, pessoal, de religião, tá? Porque é uma forma de vocês também estarem acompanhando. Não é obrigatório no caso de vocês que estão aqui na videoaula. Mas se vocês quiserem ter em mãos, os seus professores de religião, eles já têm a apostila, você pode estar solicitando aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Objetivo da aula de hoje: conhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que a violam. O que isso quer dizer? Entender, vocês identificarem a questão da liberdade dentro do dia a dia. Quais são as práticas sociais que estão ligadas aos direitos humanos? E quando é que nós violamos os direitos humanos? Até que ponto nós violamos e se existe um limite entre essa violação ou não? Então, primeiro, o que é direitos humanos? Liderança e direitos humanos é o nosso conteúdo. Então, eu fragmentei a aula de hoje em dois momentos. Primeiro, o que é direitos humanos, e aí depois eu vou trazer para vocês, de uma maneira mais didática, como determinadas pessoas, determinadas figuras políticas, sociais, se encaixaram dentro dos direitos humanos e qual é a representação e a importância dessas pessoas dentro do movimento dos direitos humanos. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, a definição aqui de direitos humanos, que vocês podem estar anotando aí no caderninho de vocês. Primeiro, o conceito é entendido como os direitos que diz respeito a todo ser humano, independentemente de sua etnia, cor, sexo,
língua, religião ou classe social. Esse entendimento do tema, ainda que seja um pouco raso, nos dá a dimensão do papel e da importância dos direitos humanos para a prosperidade de qualquer civilização. De fato, são garantias que dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o mínimo de recursos que alguém precisa para sobreviver. Então, o que é que eu posso trazer? Existem diversas concepções, existem diversas definições sobre direitos humanos. Então, eu trouxe aqui uma que é mais utilizada. Direitos humanos, pessoal, nada mais é do que o direito de a pessoa sobreviver em determinada sociedade. Porém, para essa pessoa viver em uma determinada sociedade, ela precisa ali de algumas manutenções da vida, como, por exemplo, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito a bem-estar, direito a lazer. São diversos recursos que a lei fundamenta. Esses recursos estão à disposição do cidadão, está à disposição do indivíduo. Então, são garantias, é uma forma de assegurar aquele determinado indivíduo que ele tenha ali uma condição de vida razoável para se desenvolver enquanto indivíduo, mas ao mesmo tempo enquanto cidadão que tem direitos e deveres naquela sociedade. Então, o que são direitos humanos? São garantias de sobrevivência. E quem é que garante, e quem dá essa garantia? O Estado, o município, a União, mas também a família entra aqui também como um campo que assegura aí os direitos humanos do cidadão. Quem tem direito, refaço a pergunta. Quem tem acesso aos direitos humanos? Qualquer pessoa. Veja aqui em cima. Direito do ser humano. O conceito é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser humano, independentemente de sua etnia, de cor, de sexo, de língua, religião ou classe social. Ser humano. Todo e qualquer ser humano, ele tem direito, sim, ali a essas garantias. E essas garantias promovem também a prosperidade e o desenvolvimento de qualquer civilização. Então, se eu perguntar para vocês, professor, se eu perguntar para vocês, o que é direitos humanos? Vocês vão responder, professor, são garantias que estabelecem uma manutenção para a sobrevivência, né, para a permanência de gerações futuras. Tranquilo? Então, vamos lá. E qual é a relação dos direitos humanos com a Declaração Universal? Entenda. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento histórico. Então, essa ideia de direitos humanos, ela não existiu no ano de 2021, ela não existiu no ano de 2020, pelo contrário, ela é resultado de um processo histórico que, de acordo com que a história ia se passando, foram ali recebendo diversas contribuições. Então, diversos acontecimentos marcaram de forma direta e indireta para a construção deste documento que é intitulado Declaração dos Direitos Humanos. Então, vejam só, a história, o conceito histórico. Depois da Segunda Guerra e da criação das Organizações das Nações Unidas, também em 1945, líderes mundiais decidiram complementar a promessa de comunidade internacional que nunca mais permitir atrocidades como as que haviam sido vistas na guerra. Assim, elaboraram um guia para garantir os direitos de todas as pessoas e em todos os lugares do mundo. Então, o que é que eu posso já extrair daqui? Que as consequências da guerra, né, as diversas mortes, as diversas catástrofes que ocorreram dentro da guerra, contribuíram de forma direta e indireta para a construção deste documento. Este documento foi assinado por diversas nações que tinha como objetivo manter a paz mundial. Então, essa paz mundial, ela está fundamentada em garantias. Essa garantia, as uniões, as nações deveriam seguir à risca, né? É como se fosse um guia para que futuramente a sociedade ela não entrasse em guerra
novamente. Então, foi construído a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é justamente o quê? É um documento de marco que marca a história dos direitos humanos, elaboradas por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Nacional das Nações Unidas em Paris em 10 de dezembro de 1948. Então, a guerra começou em 1939 e terminou em 1945. 3 anos depois, foi proclamada, foi sancionada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, toda e qualquer pessoa da sociedade tem ali garantias para a sua sobrevivência. Então, o documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicadas a cada cidadão do planeta. Então, não é apenas algo específico de uma nação, pelo contrário. Ela é, ali a declaração, um guia mundial. Isso aqui, enquanto teoria. Aqui é um ponto que essa declaração defende: a união, a igualdade, o respeito, a tolerância, o reconhecimento, a liberdade de expressão, são termos e princípios que fundamentam ali, pessoal, as declarações, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, vamos aqui, né? Então, dia 10 de dezembro, ali é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, justamente em celebração à Declaração dos Direitos Humanos. Então, não esqueça, falar de direitos humanos e não falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, o documento, é basicamente impossível, porque um acontecimento está associado a outro. Então, quando se fala em direitos humanos, significa garantia que o sujeito tem. O que é garantia, pessoal? Algo que você tem em lei e que você pode estar recorrendo. Então, você tem direito à vida, você tem direito à liberdade, você tem direito à igualdade, você tem direito à educação e trabalho, você tem direito à dignidade e fraternidade, à informação, expressão, opinião, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança, você tem direito à justiça. Aqui são pequenos exemplos, na verdade, um pequeno grupo de exemplos, que existem outros exemplos de garantias que estão presentes dentro da Declaração dos Direitos Humanos, que está divididos em princípios, em um guia básico de fácil compreensão. Então, professor, eu tenho direito a uma educação de qualidade. Sim, de acordo com a declaração, que é uma lei, pessoal, que é um documento importante para a humanidade, você tem direito tanto à educação, como à saúde, à moradia, à alimentação escolar e à alimentação saudável também. E como eu falei para vocês, quem que garante, quem dá a segurança que, de fato, isso seja viabilizado, colocado em prática? A União, ou seja, que é o governo, o Estado, né, que é ali representado pelos políticos e pelos representantes do Estado, tá? Os municípios, então, são essas, e a família também, são essas 4 esferas, esses 4 campos, que assegura que você tenha direito ali a esses segmentos, a todos esses aspectos que eu coloquei aqui. Então, professor, quando é que meu direito ele é violado? Então, eu tenho direito. Você também tem direito. Todos nós temos direitos. Então, quando é que os nossos direitos eles são violados? O que é violados? Ou seja, são ali interrompidos. Quando é que a Declaração dos Direitos Humanos ela acaba, de certo modo, sendo interferida ou sendo prejudicada de alguma forma, quando nós constatamos na sociedade e em nosso cotidiano acontecimentos ou fatos que contrasta, que vai contra os próprios princípios da declaração. Então, por exemplo, a fome. A Declaração dos Direitos Humanos deixa bem claro que todo e qualquer sujeito ou indivíduo tem direito à alimentação.
Então, a partir do momento que eu se deparo com um grupo de pessoas, ou um povo, ou uma determinada família que está passando por um momento ali de miséria extrema, ou até mesmo alguns membros, a questão da fome, ali eu posso dizer que o direito, baseado na questão da alimentação, está sendo violado, no qual o Estado, ou o município, ou a União, não deu subsídio, não deu apoio para aquele determinado grupo. Então, automaticamente, aquele direito da alimentação, ele não foi colocado em prática. Como consequência disso, o que é que nós temos? A fome, que, infelizmente, nesse contexto de pandemia, é uma realidade muito comum hoje, né? Uma realidade muito comum, infelizmente. Talvez não que seja uma realidade específica de uma determinada região, mas que hoje é, sim, de característica geral de todos os pontos do Brasil. Então, por mais que você não esteja passando por um momento como esse, mas a gente desconhece, será que a família do lado hoje tem as 3 refeições? Será que o meu coleguinha hoje tem as 3 refeições? Será que a pessoa que mora no povoado vizinho, que mora na rua vizinha, tem direito a ler as 3 refeições? Então, é isso daí que dá a ideia de violação dos direitos humanos. Quando essas garantias, pessoal, que eu falei para vocês, vida, justiça, segurança, saúde, alimentação, dignidade, educação, o que for, não é colocado em prática. Quando fica apenas lá na lei, quando fica apenas em teoria, ali nós temos uma violação dos direitos humanos. Mas é somente a fome? Não. O trabalho infantil, tá? É o trabalho somente o trabalho infantil? Não. Os cativeiros também são. Então, vejamos aqui, ó. Essa boca que costura, uma representação, uma boca costurada, significa liberdade de expressão. Eu tenho meu ponto de vista, eu tenho minha opinião formada sobre determinados elementos da sociedade. E automaticamente vocês têm o de vocês. Então, vamos ver o que é, por exemplo, o que significa necessariamente uma liberdade de expressão. O tema aborto. Aborto. Tem alguns que se posicionam contra, outros se posicionam a favor. Exemplo, se eu se posicionar contra e respeitar a sua opinião, que você é a favor, automaticamente ali os nossos direitos estão sendo preservados, tá? Agora, a partir do momento que eu não respeito, uma coisa é você não concordar. Olha, eu não concordo. Eu respeito, porém eu não concordo, tá? Isso, ok, eu respeito a cultura, mas eu não concordo. Aí já se trata, de acordo com os direitos humanos, você está preservando os direitos humanos do outro. E isso é uma liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que você passa a criticar, passa a perseguir a opinião do outro, aí aquele direito de liberdade de expressão está sendo violado. Uma coisa é você respeitar e não concordar. Outra coisa é você não respeitar, não concordar e passar a perseguir, ou se não, praticar algum tipo de preconceito ou discriminação para com a opinião do outro. Então, ocupar a questão da moradia, pessoal, também, todos têm direito à moradia. A partir do momento que isso não é colocado em prática, nós temos ali uma violação dos direitos humanos. Haja vista que a própria declaração, ela busca também aqui, pessoal, a questão da moradia, que é direito. Então, como é que os líderes entram nesse contexto dos direitos humanos? Existe hoje, atualmente, diversos líderes que foram conceituados ao longo da história. Então, quem aqui nunca ouviu falar de Nelson Mandela? Quem aqui não já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Quem aqui já não ouviu falar de Rosa Parks? Ou se não, de Dalai Lama? Ou Papa João Paulo? Ou se não, Papa Francisco? Ou Madre Teresa de Calcutá? Aqui, pessoal, ou Anne Frank, são personagens, são figuras que lutaram por esses direitos aqui, pessoal. Que lutaram e que continuam lutando para que esses direitos eles sejam colocados em prática, para que a população, de forma geral, independente de qualquer sujeito ou qualquer característica do sujeito,
seja colocado em prática, para que esses direitos se garantam. Então, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Esses aqui são representantes históricos, Nelson Mandela. Vou trazer aqui o exemplo de Malala, Nelson Mandela e Maria Teresa de Calcutá. 3 representantes, 3 líderes que dedicaram a sua vida no combate à fome, no combate à escravidão, no combate ao racismo, à discriminação, a favor da educação. Então, são pessoas que buscam e que derramaram seu sangue, que morreram lutando para que esses princípios básicos de direitos humanos fossem colocados ali em prática. Então, vamos lá. Primeira líder, né, que é a jovem, né, que em 2014, ela ali recebeu ali um grande destaque da ONU, Organização das Nações Unidas, haja vista que ela estava ali na região, né, do Paquistão, aquela região ali, as mulheres, normalmente, elas não têm direito à educação, e essa jovem, ela foi destaque a partir do momento que ela enfrentou ali o Talibã, né? Talibã é um grupo terrorista, enfrentou o Talibã ao ir para a escola e ao buscar, sim, o direito da mulher ir na escola. Então, ela não somente é uma ativista hoje, mas também ela foi uma forma de referência naquele contexto, onde outras mulheres que estavam ali em torno do Paquistão se viram representadas por ela. Então, inclusive, ela até recebeu, pessoal, o Prêmio Nobel da Paz, onde ela defende a educação, que a mulher, independentemente de sua religião, etnia, ela tenha acesso a uma educação de qualidade, coisa que a família dela, lá na região de Paquistão, ela não teve. Então, ela foi referência nesse período aí, pessoal, e ela, sim, é uma líder que promove a paz ao tentar promover uma educação de qualidade para as mulheres de sua região e de outros locais do mundo. Então, ela se tornou uma referência mundial. Uma de suas frases é basicamente o seguinte: não podemos esquecer um livro, uma caneta, uma criança e um professor. Podem mudar o mundo. Então, a valorização da educação, pessoal, através aqui da líder Malala. Temos também, a nível Brasil, Marielle Franco. Certamente vocês já ouviram. A professora Marielle Franco é uma líder? Sim, uma líder e uma defensora dos direitos humanos. Ela foi morta no ano 2018, né, lá no Rio de Janeiro, justamente porque ela lutava pelos direitos dos moradores da favela. Então, uma de suas frases é: a violência nas favelas não se enfrenta com a ponta de um fuzil, mas com a ponta de um lápis. Marielle Franco presente. Esse termo presente surgiu posteriormente à sua morte, que até hoje ainda, infelizmente, não foi solucionada. Mas nós não podemos negar de forma nenhuma que Marielle Franco, ela sim foi defensora a nível de Brasil, e hoje ela tem uma representação mundial dos direitos humanos. Temos também Nelson Mandela, pessoal. Vocês pensaram que eu esqueci Nelson Mandela? Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro do país eleito em 1994. Presidiu a África do Sul até 1999. Ah, professor, mas só que ele não tem problema. Barack Obama também ele foi presidente dos Estados Unidos, pessoal, mas só que aqui na África do Sul, o racismo ele era extremamente presente. Então, uma pessoa negra chegar ao ponto, né, a cadeira de presidente, significa que ele teve uma trajetória de luta constante contra o racismo, contra a discriminação. Então, depois da presidência, continuou no trabalho com defesa aos direitos humanos. Em 2004, começou a se afastar da vida pública, mantendo sua postura participativa no combate à AIDS. Então, vejam só, esse daqui, ele defende a igualdade e a fraternidade, independentemente de sua etnia, independentemente de sua cor. Ele buscou, Nelson Mandela hoje ele é uma referência não somente na África do Sul,
mas em todo o mundo defende o direito à educação, direito à saúde, à igualdade, à liberdade de expressão. É uma representação do povo negro e automaticamente se torna ali uma referência para as diversas culturas, seja brasileira ou não brasileira. Então, temos aqui um líder que lutou incisivamente para que os direitos humanos ele fosse colocado em prática, não somente na África do Sul, mas em outros locais do planeta Terra. Temos também, pessoal, quem aqui? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, que foi recentemente canonizada, né? Então, em 1910, nasceu em 1910 e morreu em 1997. Foi uma missionária católica macedônia, famosa por seu trabalho de ajudar as populações carentes do terceiro mundo. Ela, então, partiu para desenvolver os seus trabalhos de caridade com a população mais carente de Calcutá. Ele aprendeu noções básicas de enfermaria, adquiriu a cidadania indiana e então passou a dar aulas para crianças pobres nas favelas de Calcutá. Madre Teresa iniciou suas aulas sem ter estrutura para abrigar as crianças, mas com o tempo ela começou a receber doações e a ter condições para alugar um espaço e transformá-lo em sala de aula, pessoal. Então, além dela defender no seu discurso e em sua prática a educação, ela defendia também a própria questão do cuidado à criança, né? Que a criança é a geração do futuro. E vamos aqui para a nossa atividade escrita. Eu quero que fique claro para vocês aqui. Na próxima aula eu vou trazer uma revisão sobre o que foi de fato hoje. Então, vamos lá para a nossa atividade comentada. Eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, ok? Primeiro, são direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito a repouso e a lazer, o direito de tomar parte do governo de qualquer país, o direito à liberdade de opinião e expressão, o direito de liberdade de união, associação pacífica. Vejam só. Aqui eu quero saber quais são os princípios, quais são os direitos que estão presentes dentro da Declaração dos Direitos Humanos. O que eu falei aqui? Desses daqui, vamos lá. O direito a repouso e a lazer. Sim, lembra que eu falei que todo mundo tem direito à moradia? Então, esse daqui nós já temos ok? Certo. O direito de tomar parte do governo de qualquer país. O direito à liberdade de opinião. Falei nesse instante. Então, nós já temos aqui o 1. Deixa eu até botar aqui o mouse para vocês ficar claro. Aqui está. Ok. O direito de tomar parte do governo de qualquer país. O direito à liberdade de opinião. O direito à liberdade de reunir associações pacíficas. E aí, pessoal? O que vocês marcariam? Eu estou falando referente à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? E aí? E aí, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, direito de tomar parte do governo de qualquer país, tomar parte? Tomar parte, não. Né? Porque isso aqui é algo autoritário. Então, o direito à liberdade de expressão, ok. O direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. O que são associações pacíficas? Encontros, né, que sejam de forma pacíficas. Então, opinião 1, 3 e 4. Qual a alternativa certa, pessoal? A alternativa é a alternativa correta, né? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Como surgiram os direitos humanos? Falei para vocês logo no início da aula de hoje. Os direitos humanos só começaram a existir oficialmente após a aprovação da ONU em 1948. Porém, já haviam existido outras manifestações desse mesmo direito ao longo da história, né? A primeira demonstração de direitos humanos há cerca de 500 anos antes de Cristo, quando Ciro, rei da antiga Pérsia, tomou a Babilônia, libertou todos os escravos e grafou em uma peça de argila conhecida como cilindro de Ciro, que todos eram iguais, independente da raça ou religião. Lembrando que nos dias atuais não é mais, como eu posso falar, não é mais comum utilizar o termo raça, porque raça refere-se ali ao mundo animal. Então,
esse termo raça, ele foi substituído ali por etnia. Então, independente da etnia ou religião, mas naquele contexto onde a palavra raça surgiu, está correto, porque foi no contexto anteriormente, antes de Cristo. Então, foi utilizada a palavra raça. Então, aqui está como os direitos humanos surgiram. Aí agora, pessoal, o que eu quero, né? Aqui está, o que você sabe sobre os direitos humanos? Eu coloquei a minha concepção, o que eu acho que é direitos humanos, de acordo com a aula de hoje. Inclusive, o que eu coloquei anteriormente, o conceito de entendimento como os direitos que dizem respeito a todo ser humano, independente de sua etnia, cor, sexo, língua, religião ou classe. Esse entendimento do tema, ainda que seja um pouco raso, nos dá a dimensão do papel da importância dos direitos humanos para a prosperidade de qualquer civilização, justamente o que eu havia colocado antes. Aí eu quero que vocês aqui, pessoal, me digam para vocês, de acordo com a aula de hoje, levando em consideração tudo que a gente estudou aqui, não somente os direitos humanos, mas como os líderes, seja religioso ou não, eles estão presentes ali nos direitos humanos e eles são uma forma de ponte. Eles preservam esses direitos humanos e eles é uma forma de tentar colocar em prática os direitos humanos que eu havia citado para vocês: moradia, saúde, educação, lazer, entretenimento, alimentação, tá? Liberdade de expressão, dignidade, enfim, todos esses. Eu quero saber para você, o que é direitos humanos? O que você sabe sobre direitos humanos? Tá? Vocês vão colocar aqui. E do mais, a nossa aula de hoje ela está encerrando. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Mas antes de desligar aqui a telinha daqui, pessoal, vamos para a nossa mensagem. Os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades, tá? Que fica aí com essa reflexão e que vocês entendam que os direitos humanos, eles não é apenas algo estereotipado ou criado para tentar desconstruir uma ideia que não existe. Pelo contrário, os direitos humanos, pessoal, é uma unidade, né? É uma organização que tenta preservar os nossos direitos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, que necessitam de moradia, que necessitam de educação, que necessitam de saúde, e assim sucessivamente, como vocês já sabem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça da atividade que eu passei, e eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Fiquem em paz.